O Gjeragbolten, na Noruega, é uma formação rochosa um tanto curiosa. Trata-se de uma pedra com 5 metros cúbicos, presa no topo de uma fenda com 984 metros de altura e a mais de 1.100 metros acima do nível do mar. Para chegar até ela, é preciso enfrentar uma trilha com trechos íngremes e escorregadios. Mas o verdadeiro teste de coragem acontece quando os aventureiros finalmente alcançam a rocha. Você teria coragem de subir para tirar uma foto? Além da vista espetacular, Gjeragbolten se tornou um dos locais favoritos para saltos de base jumping. Mas, para os visitantes mais cautelosos, apenas uma foto sobre a pedra já é suficiente. No meio do deserto de Taima, na Arábia Saudita, encontra-se uma das formações rochosas mais enigmáticas do mundo. A Al-Nazla, com aproximadamente 4.000 anos. Essa rocha parece ter sido cortada ao meio com uma precisão surpreendente, como se uma lâmina gigante tivesse dividido sua estrutura em duas partes simétricas. O mais intrigante, ninguém sabe ao certo como essa fenda quase perfeita surgiu. Algumas teorias sugerem que falhas geológicas naturais e a erosão ao longo de milênios possam ser responsáveis, mas outras levantam hipóteses ainda mais misteriosas, sugerindo que civilizações avançadas ou até mesmo de outros planetas possam ter utilizado uma tecnologia desconhecida, semelhante a um laser. Além da divisão impressionante, Al-Nazla também apresenta inscrições rupestres enigmáticas, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Seria Al-Nazla apenas uma obra da natureza ou algo mais? Com cerca de 386 metros de altura, essa gigantesca rocha se destaca na paisagem, parecendo uma torre esculpida por garras de um animal gigante. Sua origem é um verdadeiro enigma. Cientistas acreditam que a torre seja o núcleo solidificado de um antigo vulcão, exposto ao longo de milhões de anos pela erosão. No entanto, algumas lendas indígenas contam uma história diferente. Segundo as tribos locais, Devil's Tower, ou Torre do Diabo em português, foi criada por espíritos para salvar um grupo de crianças de um urso gigante. As marcas verticais na rocha seriam as garras do animal tentando escalá-la. Além de seu misticismo, a Devil's Tower se tornou um dos locais favoritos para escaladores e ainda ganhou destaque em filmes famosos. A formação ficou especialmente conhecida como cenário no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977, dirigido por Steven Spielberg. No longa, a rocha é um elemento central da trama. É o local onde ocorre o contato de seres humanos com seres extraterrestres. A imagem da Devil's Tower se tornou tão icônica após o filme que até hoje muita gente a reconhece justamente por causa dele. Nesse vídeo, enquanto dois escaladores desafiam a imensa formação rochosa, é possível ter uma noção real do seu tamanho. Cada fissura e cada detalhe de sua superfície tornam essa escalada uma experiência única. Super cool though. Super cool. I think Graham's got to start the flake pitch. No interior da Austrália Ocidental, uma formação rochosa impressionante parece desafiar todas as leis. Com cerca de 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, Wave Rock se assemelha a uma onda gigante petrificada no tempo. Mas como essa estrutura surreal surgiu? Cientistas acreditam que a forma curvada da rocha foi esculpida ao longo de milhões de anos pela erosão do vento e da chuva, desgastando camadas de granito e criando essa aparência de onda. Além de sua beleza natural, Wave Rock é um local sagrado para os povos indígenas da região, que veem na rocha uma conexão com a terra e os espíritos ancestrais.
Às margens do rio Lena, na região remota da Sibéria, na Rússia, ergue-se uma sequência impressionante de colunas de pedra conhecidas como Lenski Stolby, ou Pilares do Lena. Essas formações verticais chegam a mais de 100 metros de altura e se estendem por quilômetros, criando um cenário impressionante. Formadas há aproximadamente 500 milhões de anos, durante o período Cambriano, essas rochas são compostas por camadas de calcário, dolomita e xisto. Durante eras glaciais e milênios de erosão, o frio extremo, o vento e a água do rio Lena esculpiram lentamente as colunas. Mas Lenski Stolby não impressiona apenas pela aparência. O local é um verdadeiro paraíso para paleontólogos. Dentro de suas rochas foram encontrados fósseis raríssimos de criaturas marinhas que datam de centenas de milhões de anos, ajudando os cientistas a compreender a origem da vida complexa na Terra. Para os povos indígenas yakutos, essas colunas têm um significado espiritual. Segundo lendas locais, os pilares são espíritos ancestrais que vigiam a terra e protegem os rios. E olhando para o cenário quase sobrenatural da região, é fácil entender o porquê dessas histórias sobreviverem até hoje. Por causa da sua importância geológica, paleontológica e cultural, Lenski Stolby foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2012. Poucos têm a chance de visitar esse lugar isolado e selvagem. O acesso é difícil, as temperaturas podem cair abaixo de 40 graus negativos no inverno e o terreno ao redor é inóspito. Mas é justamente esses obstáculos que preservam a beleza intocada dos pilares. Na costa da Irlanda do Norte, às margens do mar Irlandês, existe um lugar que por muito tempo confundiu até mesmo os cientistas. Estamos falando da impressionante calçada dos gigantes, ou Giant's Causeway. Essa formação é composta por cerca de 40 mil colunas de basalto, em sua maioria, com formas hexagonais quase perfeitas, como se tivessem sido cuidadosamente empilhadas uma por uma. Algumas colunas chegam a 12 metros de altura, enquanto outras formam plataformas que avançam suavemente em direção ao mar. Mas como isso foi possível? A explicação científica aponta para uma série de erupções vulcânicas ocorridas há cerca de 60 milhões de anos. Quando a lava entrou em contato com a água e resfriou rapidamente, ela se contraiu e se fraturou de maneira geométrica, um fenômeno raro, mas natural. O resultado foi essa paisagem única. Assim, né? Ainda assim, para o povo irlandês, a ciência não conta toda a história. Segundo a lenda mais popular, a calçada foi construída pelo gigante Finn McCool, que queria atravessar o mar até a Escócia para enfrentar o seu rival, o gigante escocês Benandonner. Ao perceber que seu inimigo era muito maior, Finn fugiu de volta e destruiu parte da calçada, para que Benandonner não pudesse persegui-lo. E tem mais. Do outro lado do mar, na Escócia, existe uma formação rochosa semelhante, chamada Fingal's Cave, o que alimenta ainda mais o mito de que os dois gigantes realmente tentaram construir uma ponte entre os dois países. Hoje, a Calçada dos Gigantes é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco e é um dos destinos turísticos mais visitados da Irlanda do Norte. Seu visual impressionante já foi cenário de filmes, séries e clipes musicais. Na imensidão da Patagônia chilena, esculpidas pela natureza ao longo de milênios, surgem as impressionantes cavernas de mármore, também conhecidas como capillas de mármol, em espanhol. Localizadas no meio das águas do Lago General Carrera, essas formações hipnotizam qualquer um que tenha o privilégio de vê-las de perto. As cavernas são compostas por blocos maciços de mármore, esculpidos pela ação das águas durante mais de 6.000 anos. O movimento constante do lago, que é o segundo maior da América do Sul, foi lentamente moldando as rochas, criando arcos, túneis e colunas com texturas onduladas e padrões naturais absolutamente únicos. Mas o que realmente impressiona é a combinação entre as paredes de mármore, branco, azul e cinza, e a coloração das águas. A luz do sol, refletindo nas paredes internas das cavernas, transforma o ambiente em um verdadeiro espetáculo visual, com tons que variam entre o turquesa vibrante e o azul profundo, dependendo da época do ano e do nível da água.
As cavernas principais, chamadas de Catedral de Mármore, Capela de Mármore e Caverna de Mármore, só são acessíveis por barco ou caiaque, o que torna o passeio ainda mais especial. É uma experiência silenciosa, quase espiritual, navegando entre os arcos esculpidos com uma precisão que parece obra de um artista. As cavernas de mármore são consideradas patrimônio natural da Patagônia, graças à sua beleza única. Em meio às savanas do Zimbábue, nos arredores da capital Harare, encontramos uma das formações rochosas mais curiosas e icônicas da África, as Chiremba Balancing Rocks. Essas formações consistem em enormes blocos de pedra empilhados uns sobre os outros de forma aparentemente instável. Algumas rochas parecem se equilibrar por um único ponto de contato, criando um visual tão surreal que parece impossível ser natural. Formadas por processos de erosão ao longo de milhões de anos, essas rochas são compostas por granito lentamente esculpido pelo vento, pela chuva e pelas variações de temperatura. O resultado é um cenário único, onde cada pedra parece ter sido cuidadosamente encaixada ali. As Chiremba Balancing Rocks têm um forte simbolismo cultural. Elas foram usadas em moedas nacionais e são consideradas um símbolo de equilíbrio e resiliência para o povo zimbabuense. Hoje, o local é uma área protegida e um destino turístico cada vez mais valorizado. Quem visita as Chiremba Balancing Rocks não vê apenas pedras empilhadas, vê o tempo, a natureza e a história trabalhando juntos em perfeita harmonia. Em Madagascar, um dos lugares mais exóticos do planeta, existe uma formação rochosa que impressiona até mesmo os aventureiros mais experientes, Tsingy de Bemaraha. É conhecida como uma floresta de pedra. Esse local é composto por milhares de picos rochosos pontiagudos que se estendem por quilômetros, formando um labirinto natural de torres afiadas. O nome Tsingy vem do idioma local malgache e significa onde não se pode andar descalço, e com razão. As rochas calcárias são cortantes e criam um terreno quase intransitável, com fendas profundas e pontas afiadas como lâminas. Essa formação foi esculpida ao longo de milhões de anos pela ação da chuva e da erosão sobre o calcário, criando um ecossistema isolado, onde espécies de plantas e animais evoluíram de forma totalmente exclusiva. Algumas dessas espécies não existem em nenhum outro lugar do mundo. O local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e também uma reserva natural protegida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gosta de conteúdos dinâmicos e exclusivos, se inscreva aqui no canal Mr. Banz e até a próxima. Tchau!